Eu, Paulo Roberto Couto, e meu amigo, advogado, mineiro, Wendel Brito, no Papo Agrarista. Wendel, nos conhecemos no Congresso de Direito Agrário também, participamos num painel sobre regularização fundiária, conversamos sobre sua obra, Associações Civis, né, e a importância que as associações têm sobre o aspecto democrático, participativo, uma construção de uma sociedade mais plural, mais justa e atingir os objetivos da República. Mas hoje a gente queria conversar sobre sua nova obra, que é a alienação fiduciária. Esse instrumento que, ao mesmo tempo que ele é um pouco, entre aspas, agressivo no aspecto de que facilita a recuperação de crédito, mas tem diversas vantagens no sentido imobiliário, no sentido de acesso ao crédito, no sentido de acesso ao crédito talvez mais justo, com um juro mais acessível para o produtor, e está sendo hoje, eu acho que eu poderia dizer, o principal instrumento que tem sido utilizado no agronegócio. Seja num crédito específico, seja nos contratos guarda-chuva, umbrella, que muitas vezes estão vinculados com essas garantias de alienação fiduciária. Qual a sua opinião? Tem uma visão mais crítica, mais propositiva desse instrumento, no sentido de fomentar o agronegócio, fomentar o crédito e, inclusive, o mercado imobiliário? Ô Paulo, prazer estar aqui, né? A gente esteve lá em Londrina, junto com um painel que teve repercussão Repercussão excelente. excelente. E como se disse, meu último livro sobre alienação fiduciária de bens imóveis, que é regido pela Lei 9.514 de 97. E é interessante que é o seguinte, a alienação no Brasil tinha um grande problema imobiliário. Tinha dois grandes problemas. As pessoas não tinham acesso ao crédito imobiliário, porque ela não tinha garantia para dar, ela não tinha um fiador para dar, ela não tinha um outro imóvel para dar, principalmente no primeiro imóvel. E tinha também do outro lado, o credor, ele demorava décadas para poder ser ressarcido e muitas vezes não eram. E o que acontecia? Isso fazia o crédito sumir. E foi uma das leis mais inteligentes dos últimos 30 anos. O que foi feita essa lei? Ela resolveu os dois problemas de uma vez só. Ela colocou o seguinte: o próprio bem se garante. Então, você vai comprar um lote, esse próprio lote vai servir para garantir a dívida. E, em contrapartida, ele também vai ser a retomada da propriedade extrajudicial no processo de desjudicialização, que é um movimento que tem ocorrido no Natural, Brasil né? e no mundo todo. E os efeitos sociais da lei da alienação fiduciária foram extraordinários. Ele transformou o PIB imobiliário de 2 para 10, gerou milhões de emprego, teve um aumento de oferta do crédito imobiliário e o crédito imobiliário baixou o preço, então foi extraordinário. E a partir de 2021 passou a ser emitido em outras operações. E ele é um instrumento muito importante para o agronegócio. Hoje, grandes operações não são feitas sem alienação fiduciária do imóvel. E a tendência é cada vez ele ser mais utilizado, e tanto que estão usando em outras garantias para dar uma roupagem parecida com o que foi feito na alienação fiduciária. Então, para mim, é um caminho sem volta. Né? Tanto Exatamente. a hipoteca, no marco legal de garantia, tentaram dar uma roupagem um pouco mais parecida com a alienação fiduciária. Então, é um instrumento muito importante para que tenha mais crédito para o agronegócio e mais barato. Ótimo. Eu pensando aqui, nosso painel sobre regularização fundiária tem tudo a ver com a alienação fiduciária. Porque se o agricultor não tiver regularizado seu imóvel, ou um título precário, ou um assentamento que não foi regularizado tempestivamente pela União, pelo INCRA, ele não vai poder ter acesso a esse crédito privilegiado. Exatamente. Então, o crédito rural tem tudo a ver com regularização fundiária. Mas você me chamou a atenção em um ponto, e eu acho que eu quero saber a tua opinião e explorar um pouco isso, que a instituição financeira, fazendo uma alienação fiduciária, não é um salvo-conduto para tomar o imóvel no caso de dívida. Existe um procedimento específico que a lei 6514, né, 65, É 954. 9514, ela traz muito bem os requisitos. É necessário uma formalização da notificação, lá vai ter que ter um cálculo correto Tem um da prazo para mora, purgar a o mora. prazo necessário até 60 dias para purgar a mora, com o valor Isso. estabelecido,
tem que ser feita uma notificação no endereço correto, né? E também não é qualquer imóvel Isso, que pode ser dado em garantia. Também tem essa discussão em relação isso. ao bem de família e essas circunstâncias também em relação à própria conteúdo da notificação. Então o produtor às vezes ele é surpreendido com uma notificação, mas isso também não significa que é o fim do mundo. E sempre é possível uma negociação com o agente financeiro. Não, e além disso, é o seguinte, já foi declarada a constitucionalidade. Então, ela é É um constitucional. O julgamento STF recente, né? já julgou que é constitucional. E também, além disso, tem que deixar claro que não é possível ir ao judiciário. É que a questão do acesso ao judiciário ele é posterior. Então, você pode ir para suspender leilão de consolidação, você pode anular. Então, você ainda Pode permite levar ao rever o judiciário. contrato. Sim, Às vezes isso, uma cláusula ilegal sim, afasta, isso, descaracteriza a mora isso, e, consequentemente, não é, vai ser impossível a isso, retomada do imóvel. exatamente. Então, na verdade, não é um salvo-conduto e, ao mesmo tempo, é um instrumento eficaz para a gente ter acesso ao crédito. Exatamente, exatamente. Wendel, muito obrigado. Ô Paulo, obrigado, é um Obrigado. prazer ter você aqui em Uberlândia e participar desse canal seu tão importante aí. Acompanhe o Dr. Wendel, é uma referência aqui no Triângulo Mineiro em direito agrário, em direito fundiário também e direito, enfim, Isso, financeiro. processo civil, Processo civil, né? civil. Nós que somos seguimos ali o professor Humberto, que ontem deu um show aqui, né? Sim. A gente faz atua tanto processo civil quanto direito civil, e dentro do direito civil, o direito que o professor Humberto chama de direito civil do agronegócio. Direito civil. Muito obrigado. Obrigado.